de mamãe e de licença, maternidade. É sim, Luziette. Graças a Deus, graças a Deus. Vida nova, sinal de esperança. Então, Eu liguei, Luciano, não estou muito bonito não, mas eu liguei. Oh, meu pronto. Deus. Boa Bora? noite mais uma vez a todos, a todas, né? As nossas colegas aí, professora Claudinha, professora Luziette. Boa noite, Leute. Boa Nós noite. Boa noite estamos a aí nessa todos. missão, assumimos juntas essa missão do projeto de extensão, alfabetização e letramento. Ficamos muito felizes por esse envolvimento dos alunos. O nosso primeiro encontro teve muitos participantes e tiveram muitos inscritos, 53 ou mais, muitos ainda nos procurando no privado. E, por enquanto, nós não temos como abarcar todos que estão interessados, né? Mas vamos ver o que podemos ir fazendo. E hoje esse momento é específico para capacitação daqueles que vão já iniciar com a prática das aulas. Quem não assistiu o primeiro encontro, se por acaso aconteceu de ter alguém que se inscreveu, foi selecionado e não assistiu o primeiro encontro. Já teve um caso que me procurou assim, né, nessa situação. Então, assim, eu vou estar compartilhando lá no grupo o vídeo do primeiro, que nós apresentamos o projeto, porque não é o objetivo hoje a apresentação do projeto, hoje já é a capacitação voltada para alfabetização e letramento. Então, e hoje está com a oportunidade aí de nos preparar, nos instrumentalizar, é a professora Claudinha. Nós estamos aqui com 27 logados, mas nós vamos daqui a pouco estar colocando a frequência e, assim, de antemão, já colocando que, apesar de ser voluntário, porque esse é um trabalho voluntário nosso, professores e alunos, mas nós estamos lidando com a comunidade acadêmica, né, com a comunidade, com outras famílias, e isso requer, primeiro de nós, um compromisso, uma responsabilidade, um profissionalismo em muitas questões, desde a questão do horário, desde a questão do acompanhamento, postura profissional, entre outras coisas que nós vamos estar abordando ao longo da capacitação. A capacitação será hoje e amanhã. Alguma coisa, Claudinha, ou Luziette, antes de nós passarmos para a Claudinha? Não, apenas agradecer a todos que se inscreveram, né? Nós ficamos muito felizes com a quantidade de inscrições para ser o primeiro projeto apresentado, né? Ainda vem outros por aí. Nós ficamos muito felizes, né? E aí nós temos uma missão, mas aí a gente vai dividir tudo direitinho e vai ficar bem para todo mundo, né? Então, os que precisam de horas de extensão, né, os alunos dos semestres mais quinto semestres, né, que estão aqui, eles já vão ter um pouco de tempo maior, né, Leodiano, para concluir essa extensão. Agora, os outros que precisam se formar, né, que precisam do estágio 3, que estão envolvidos, né, precisam de uma pressa um pouco maior. Mas, assim, sejam todos bem-vindos, né? Hoje é a parte de Claudinha, de capacitação, amanhã é a minha, mas eu vou ficar com vocês aqui até um bom tempo, um tempão, e depois eu vou precisar pedir licença, porque hoje eu dou aula também. Mas, assim, as minhas alunas da aula de hoje, eu serei breve para não prejudicá-las, tá? Fiquem aqui, aproveitem o projeto, que amanhã, né, num horário melhor, a gente vai fazer um horário mais tarde, a gente não vai perder, tá? Vocês que vão ficar aqui, não vão para a minha aula, vocês não vão perder nada. Amanhã a gente vai fazer o fechamento do assunto de hoje, tá certo? E eu faço uma revisão para vocês. Então, muito obrigada por escolher esse projeto, né? Ele é de responsabilidade social, né? E no futuro a gente vai saber, a gente vai entender com os indicadores do município que nós conseguimos contribuir muito, né, para a alfabetização na nossa cidade. Então, muito obrigada. Valeu, tia Luziette. E aí, vamos seguindo já com a professora Claudinha.
Pode ficar à vontade, Claudinha. E aos demais, preparem aí caderno, caneta, é uma capacitação, né? Vamos nos preparar, receber aí as informações. Lembre do que eu pedi no começo, quem não está podendo ligar a câmera agora por algum motivo específico, mas vai se organizando aí e esperamos todos com as câmeras ligadas. Boa noite, colegas, minhas colegas professoras, meus queridos alunos, estou com saudade de todos, e vocês sabem que eu gosto daquela coisinha bem, bem próximo, né, mas nós estamos vivendo um novo tempo, né, e se Deus quiser, vai passar e nós voltaremos ao normal, se Deus quiser. Edna, esposa do meu amigo PC, querido, e eu gostaria de pedir para que vocês, quem puder, porque está quase todo mundo aliás, eu não estou vendo ninguém de câmera ligada aqui, só as professoras, e é muito difícil a gente falar sem estar vendo. Ah, muito bem! Olha o gato Félix. Boa noite, boa noite. Boa noite. Olha como melhora, né? Chega a dar assim um ânimo, é muito maior, desanimado muito você maior. Falar sem estar olhando para ninguém. Obrigada, gente. Vamos. Olha, mas já ligaram. Oxe, ligaram, então que ligaram. Meninas, eu vamos dar umas puxadas de orelha. Não desliga, gente. Vamos deixar não aí desliga. É um encontro presencial, mesmo sendo online, porque a gente sabe que na aula lá, às vezes acontece, deixa ligada, e cada um vai cuidar das ligações, mas nós queremos sentir a presença, mesmo que não estejamos aqui do lado. É muito importante esse momento, porque assim, vai orientar realmente, principalmente para quem nunca esteve em contato com aluno, em sala de aula e tudo, vão ser dicas valiosas, né? Então, tem aquelas coisinhas que vocês vão anotando que vão ser muito importantes para o dia a dia de vocês. Nesse curso, durante esse projeto e depois também. Então, eu vou começar a colocar aqui uns slides e a gente vai acompanhando e conversando aqui, tirando dúvidas, podem ficar à vontade para perguntar. Vocês estão... Espera aí. Vocês estão vendo? Sim, aqui está dando para visualizar bem. Deixa eu só me ajeitar aqui. Então, pronto, né? Vamos... Esse é o projeto de extensão universitária, alfabetização e letramento em tempos de pandemia da Covid-19, né? Contribuição de inclusão e desenvolvimento socioeducativo. Claudinha. Oi. Toca lá em cima, ali no comecinho, onde tem do começo, que é o slide que fica maior. Lá em cima, no cantinho, embaixo de arquivo. Tem assim, do começo. Isso, aí. Ligou? Ainda não. Ainda não? Não, no caso, ou ela aperta F5, ou ela vai lá na parte de baixo de apresentar, que ele aumenta.
Ou aqui embaixo, Claudinha, essa abazinha lá embaixo, tem um livrinho aberto. Mas eu estou conseguindo ver, tá bom o slide, dá para ver. Projeto de extensão universitária. Embaixo. Alfabetização e Claudinha, letramento em tempos de pandemia. Dá para ver o slide aí. E aqui, Tudo bem, a minha tela está enorme. Tudo bem. Tem alguém que não está vendo? Pode ir, Claudinha. Pode ir, pronto. Então, vamos para o próximo slide. É formação dos alunos extensionistas, né? Só um instante. Ler e escrever de forma letrada é um conjunto de comportamentos e conhecimentos. Ler não é decifrar, escrever não é copiar. A famosa Emília Ferreiro, né, que escreveu isso aí, a grande alfabetizadora que está presente aí dos livros mais atuais. Aí agora de Paulo Freire. Aprender a ler, a escrever, alfabetizar-se é, antes de mais nada, aprender a ler o mundo, compreender o seu contexto, não numa manipulação mecânica de palavras, mas numa relação dinâmica que vincula linguagem e realidade. Grande Paulo Freire, né, que ontem fez 20 anos, né, da partida dele. E, assim, um conceito atual de alfabetização, né, o que enfatiza? Que a criança aprende a ler e escrever pensando. Por isso, usa-se hipóteses sobre objetos de conhecimento. A criança interage ativamente com seu meio, construindo suas próprias categorias de pensamento, ao mesmo tempo que organiza o mundo. Né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver como funciona o ensino de alfabetização no SESC de Iguatu, né? Eles fazem, assim, essa dinâmica muito, muito parecida com o que a Emília Ferreiro fala aqui, né? Eles vão dando essas hipóteses, vão sugerindo um monte de coisa, e a criança vai se apropriando do conhecimento. Aí a alfabetização, ação de ensinar, aprender a ler e a escrever. Uso social da escrita, reação ao analfabetismo, correspondência entre dois mundos de representação, as línguas faladas e escrita, né? Qual é o nosso objetivo aqui maior, né? A questão da leitura e da escrita das crianças, né? E dos adolescentes, que lá é um público que não é só uma idade fixa, né? Vão, se eu não me engano, vai de 5 a 12 anos, uma faixa etária assim. E nós sabemos que muitas pessoas têm deficiência, já numa idade um pouquinho mais, que não seria a idade natural da alfabetização, mas que tem dificuldade de leitura, né? Às vezes, até no Fundamental 2, ainda tem muitas pessoas com muita dificuldade. Aí, dimensões do desenvolvimento cognitivo. Dimensão lógica, o desenvolvimento lógico do pensamento, independente de conteúdos específicos, depende de vivências, experiências. Aí aqui cortou, a imagem cortou o que eu queria dizer, mas eu acho que deixa eu ver aqui. Vincula-se à alfabetização, né?
Então, assim, cada criança, ela traz consigo já um conceito de mundo e as suas experiências, e a gente não deve desprezar de maneira nenhuma o que elas já trazem, a bagagem delas de experiências, né? Por isso, a importância de nós conhecermos. Para a gente começar um processo de alfabetização, nós temos que ter, no mínimo, um certo conhecimento daquela criança, né? Das suas experiências e vivências. Que isso mais na frente nós vamos conversar, discutir, que nós vamos fazer um diagnóstico, né, uma conversa, para que a gente saiba em que nível aquela criança se encontra. Aí a dimensão perceptivo-motora, né, o desenvolvimento dos esquemas de coordenação sensório-motora. Possibilita os desempenhos necessários, possibilita os desenvolvimentos necessários para aprender a ler e escrever. Integra anatômica e funcionalmente os órgãos diretamente comprometidos com a manipulação do meio ambiente. Afirma a dominância psicomotora, controle e autocontrole. Né? E tem crianças que eles chegam para a gente sem nenhum jeito, eles não têm ainda habilidade nenhuma. Na realidade, o nome é habilidade. Essa criança não foi estimulada em casa de maneira nenhuma, não sabe pegar no lápis, não sabe cortar, não sabe nada. Então, nós temos que começar do zero com aquela criança. Então, assim, tem uns que até a gente chama que é até bom, porque não tem vício nenhum, não aprendeu errado, né? Que aí, quando ele aprende errado, a gente tem mais dificuldade para desconstruir, para construir com ele novamente. Então, assim, temos que ver essa questão muito especificamente. Dimensão socioafetiva. As dimensões sociais e afetivas da vida do aluno são, aqui era para ser um dó, gente, integrantes do processo de alfabetização, nas quais a criatividade e a individualidade do aluno se manifestam. O ponto em que se manifesta o modo de ser próprio das diferentes classes sociais, e onde ela se torna mais palpável, né? Então, assim, o nosso público lá do projeto é um público que lá do bairro, né, que são pessoas que têm uma situação econômica, a grande maioria são muito desfavorecidos, assim, né, alguns vivem realmente numa vulnerabilidade social muito grande e tudo mais, e que nós vejamos esses sujeitos individualmente, né? Cada caso, cada história, a nossa percepção tem que ser assim, bem individual mesmo. Aí são algumas figurinhas. O processo de alfabetização. Alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e escrever. Já o indivíduo letrado, o indivíduo que vive em estado de letramento, é não só aquele que sabe ler e escrever, mas aquele que usa socialmente a leitura e a escrita. Pratica a leitura e a escrita, responde adequadamente às demandas sociais de leitura e escrita. Soares, né? Então, assim, esse indivíduo que já tem um nível de leitura um pouco mais organizado, né, ele só vai ser considerado realmente alfabetizado e letrado quando ele faz o quê? A famosa realmente interpretação, né, porque quantas pessoas, adultos mesmo, leem e não interpretam o que estão lendo, né? Então, que eles também façam uso social da leitura e da escrita, né? Que aí já está num nível muito elevado, muito bom.
Aí vamos ver um pouquinho desses níveis, né, que nós consideramos importantes aqui, que vocês vejam, para que vocês possam saber identificar os níveis que as crianças, né, se encontram. Esse nível pré-silábico, as crianças produzem riscos ou rabísticos, típicos da escrita que a criança tem como forma básica, modelo de letra cursiva ou de imprensa. Realismo nominal, a criança não separa os elementos das palavras, fazem sempre uma leitura global do que está escrito. Aí nós teremos aqui algumas imagens de como é mais ou menos esse período, né? Aí vocês vejam aqui o que ele quis escrever aí, gato, né? O gato pega o passarinho. Então, assim, esse período realmente são desenhos, né? Letra mesmo a gente não consegue aí visualizar um O, um I, mas assim, na maioria são desenhos, né? Escrever e desenhar tem o mesmo significado. Não diferencia letras de números e não relaciona a escrita com a fala. Então, esse período aqui é o primeiro período, né, do desenho, da letrinha. Aí o pré-silábico, né, que é o 2, intermediário. Num dado momento, a criança percebe que escrever não é mais desenhar, né? Diferenciação qualitativa interrelacional. Percebe as letras e seus sons. Identifica e escreve o próprio nome e dos colegas. Percebe o uso de letras diferentes em diferentes posições. Nós veremos também aqui, olha como já mudou, né? Aí já tem o desenho diferente da letra, né? A letra ainda não está formando uma palavra correta, né? Mas ele já consegue diferenciar, né? Uma atividade favorável, desenhar e escrever o que você desenhou. Então, aqui, ele desenhou, né, esses objetos, uma cadeira, uma mesa, e aqui, não sei muito bem que animal é esse, mas que a gente olha e claramente nós conseguimos diferenciar, né? Esse já é o período intermediário. Aí o nível 2, que é o silábico. Nesta fase, há a descoberta dos sons da fala. Inicia um período silábico e termina no período alfabético. A criança chega à hipótese de que a escrita representa a fala, que é a fonetização da escrita, gente. Formula a hipótese de que cada letra ou sinal vale por uma sílaba. Então, esse nível já vai estar um nívelzinho muito bacana de se trabalhar, né? Olhem aí, né? Aqui é uma imagem de uma criança nesse período. Ainda não coloca o que ela realmente não escreve o que ela está imaginando, que é, por exemplo, a palavra gato e tudo mais, a borboleta e tudo, mas a gente percebe que já está bem avançado, né? Aí uma atividade favorável, né? Completar as palavras com letras para evidenciar o som. Isso aqui já é uma sugestão, né? Animais domésticos. Então, aí, você tem a imagem, aí vamos completar com as vogais, né? Já vai diferenciando o som das palavras cachorro. E também a gente tem que falar compassadamente para que a criança ela possa perceber quantas vezes nós abrimos a boca para pronunciar certas palavras, né? E a diferença na separação silábica. Aqui, gato, cavalo, tartaruga. Aí o nível 3, que é o silábico alfabético. Compreende que a escrita representa os sons da fala. Percebe a necessidade de mais uma letra para a maioria das sílabas.
as crianças dedicam um grande esforço intelectual na construção de formas de diferenciação entre as escritas. Então, aqui já vai, né, toda a escrita tem que ter no mínimo 3 letras para que diga algo. Ela já vai achando assim, que dependendo do nome, né, se é um nome pequeno, tem que ser com menos letras, né? E o nome grande, vocês observem aí, elefante, né? Escreveu mais palavras. Aí o nível 4, que é o alfabético, né? Compreende a função social da escrita, comunicação, conhece o valor sonoro de todas ou quase todas as letras. Apresenta estabilidade na escrita das palavras. Compreende que cada letra corresponde aos menores valores sonoros da sílaba. Procura adequar a escrita à fala. Faz leitura com ou sem imagem. Inicia preocupação com as questões ortográficas. Separa as palavras quando escreve, né, frases, produz textos de forma convencional. Então, aqui já está no nível que, muito bom. Olha aí. Futebol, né, vovô, caminhão. Então, assim, a gente vê que tem muitos erros ainda, né, de português, mas que já está no nível que a gente percebe que que a criança já entendeu, né, já sacou como é direitinho. Olha que é a palavra caminhão, né? Então, assim, está muito próximo realmente de se tornar alfabetizado. A construção da escrita e da leitura. A fase das garatujas, que é a imitação mecânica do ato de escrever, a criança dá nome aos seus rabiscos. Desculpa, gente. Torna-se importante a representação gráfica do seu pensamento. A criança entra na fase icônica, representação da escrita através do desenho. Essa fase de garatuchas é muito interessante. Olha aí, uma família, né? Reconhecer a dimensão humana da docência, incluindo as dificuldades do cotidiano escolar, é admitir a presença e a força dos afetos na determinação da identidade do professor e na sua atuação profissional. Então, assim, nós temos um papel maravilhoso, não é? A gente, quando vocês tiverem a experiência de alfabetizar uma criança, vocês perceberão o quanto é emocionante, né? Quanto vale a pena a nossa profissão? Hoje mesmo eu fui numa padaria e eu encontrei com uma pessoa que, assim, ai, professora, assim, tão feliz, porque disse, inclusive na frente de outras pessoas, que eu acrescentei muito na vida dela, né, como estudante e tudo. Isso é tão gratificante, gente. Nós marcamos, né, as pessoas para sempre. E por isso, essa postura que nós devemos ter, como a colega Leidiane falou no início, né? Temos que ter muito cuidado, né? Porque nós somos referência. Então, assim, eu vou dar aqui uma sugestão de um plano de aula remota, né? A estrutura de um plano de aula remota é a mesma de um plano de aula presencial. No entanto, uma aula online requer que o professor dedique especial atenção à adaptação de determinados elementos da construção do conhecimento, como a duração da aula, os recursos didáticos, a metodologia e a avaliação. Como fazer um plano de aula remota?
A criatividade do professor e a metodologia por ele adotado são os grandes diferenciais desse tipo de ensino, pois costumam ter impacto direto no interesse do aluno em se manter atento e participativo. Confira as informações abaixo e veja como fazer um planejamento de aula remota. Primeiro, defina o tema, os objetivos e os conteúdos da aula. Tema, objetivos e conteúdos são os 3 primeiros itens de um plano de aula e, regra geral, não variam entre um plano de aula presencial e um plano de aula remoto. Então, assim, esses 3 itens, independente do tipo de aula, presencial, remota, híbrida, sempre no plano tem que ter. O que é que eu quero? Qual é o tema? O que é que eu quero? Qual é o objetivo? O que é que eu quero alcançar com aquilo que eu estou propondo, né? Então, assim, o tema é o objeto de estudo de uma aula e deve ser escolhido pelo professor com base no plano de ensino definido para o ano letivo em questão. Exemplo de tema, formas geométricas. Isso é só um exemplo, né? No caso, nós iremos orientar que tipo de objetivo que vocês farão. Os objetivos consistem nas competências que o professor deseja que os alunos adquiram com a aula. Exemplo de objetivos. 1. Identificar diferentes formas geométricas. 2. Desenhar determinadas formas geométricas, etc. Os conteúdos, por sua vez, estão subordinados ao tema e aos objetivos da aula. Um tema pode se desdobrar em vários conteúdos e cada um desses conteúdos pode ter um objetivo diferente. Exemplo de conteúdo: 1, quadrado, 2, triângulo, 3, retângulo, e assim vai. 2, estabeleça a duração da aula. Ao estabelecer a duração da apresentação de determinado conteúdo em uma aula, o professor deve considerar diversos fatores. O ano escolar, o tempo necessário para a fixação do conteúdo por parte dos alunos e até mesmo a rede de ensino, se é uma rede particular ou pública, lá no caso, né, são alunos oriundos da rede pública. São elementos que podem impactar a duração de uma aula. Nas aulas remotas, há uma necessidade extra de que não se coloca nas aulas presenciais. Gente, com licença, vou só pegar aqui uma pastilha, porque minha garganta tá ruim, viu? Com licença. Elzinha, dentro dessa caixa de cima tem um cor de partilha. Pega pra mim, que eu tô pra morrer com vontade de tossir. Pastilha, aí em cima tem. Pronto, voltei. Não convém que o professor realize aulas muito prolongadas para que os alunos não sejam obrigados a passar um tempo excessivo exposto a telas de PCs ou de dispositivos móveis ao acompanhar as aulas. Outro ponto que deve ser tido em consideração é que quanto mais jovem a criança, menor o período máximo de atenção e concentração. Vamos aqui. Uma criança de 4 anos, por exemplo, é capaz de manter sua atenção por cerca de 8 a 12 minutos. Já um aluno do ensino fundamental, com cerca de 8 anos, pode manter o foco entre 16 a 24 minutos.
Gente, é porque nunca mais eu tinha falado assim. Se em uma aula presencial o professor pode contornar essa questão ao se movimentar pela sala de aula, despertando a atenção dos alunos, isso não é possível em uma aula remota. Enquanto regente da turma, o professor também tem autonomia para decidir se o seu grupo precisa de mais algum tempo para assimilar o conteúdo transmitido. Essa questão também do tempo não é uma coisa ali fixa, depende do que você achar. Se está precisando de mais tempo e tudo, então é uma coisa flexível. Assim, consoante a duração de cada aula, ele pode optar por destinar duas ou três aulas para trabalhar determinado conteúdo. 3. Escolha os recursos didáticos. Os recursos didáticos são materiais que servem de suporte ao professor e auxiliam na construção do conhecimento. Nas aulas remotas, eles podem ser um grande aliado, especialmente no que diz respeito a estimular a motivação e a atenção dos alunos. Aí aqui são alguns exemplos de recursos didáticos usados em aula remota, né? Computador, celular, tablet, videogame, livros digitais, apresentação em slides, aplicativos educacionais, softwares educacionais, visitas virtuais a museus e galerias de arte, portais de conteúdos escolares, podcasts, programas de videochamada que permitam a realização de aula em tempo real, compartilhamento de telas, gravação, entre outros, né? Canal em plataforma de compartilhamento de vídeo. O professor pode criar um canal específico para cada e compartilhar por lá vídeos gravados por ele. Então, assim, aqui são sugestões, né? Que é um mundo muito vasto, né, gente? A internet, ela possibilita uma série de coisas que a gente pode explorar. Então, assim, como vocês trabalharão de maneira online, então, assim, tem uma gama enorme de possibilidades. Lista de transmissão em aplicativo de mensagens instantâneas. Os alunos podem ser incluídos em uma lista de distribuição, um recurso de WhatsApp que permite o envio de um mesmo conteúdo, mensagem de texto, áudio, link, para diversos contatos de uma só vez. Não é essa, filha, é uma house. Lá naquele armário. Página em rede social. Alguns professores optam por criar uma página dedicada a cada turma, para que assim os alunos também possam interagir. Lá, vocês vão ficar nessa liberdade combinada conosco, né? Porque, assim, vai depender do nível, né? Vocês vão fazer um comparativo de mais ou menos. Claro que cada um vai estar num nível diferente, ninguém é igual a ninguém. Então, quando vocês descobrirem os níveis, aí facilitará a maneira de abordagem de vocês. 4. Define a metodologia a ser aplicada. A metodologia utilizada na aula remota é o grande trunfo do professor. Essa etapa do plano pode ter impacto direto na motivação do aluno em se manter concentrado na aula ou pode acabar o desestimulando. Nas aulas remotas, a metodologia ativa tende a ser a ideal. Vocês sabem que ultimamente é o que se fala, né? Metodologias ativas. Então, assim, está em evidência e é o que tem de melhor neste momento, né? A comunicação não fica centrada no professor,
Os alunos têm espaço para interagir, participar e protagonizar a construção do seu próprio conhecimento. Ao adotar essa abordagem, o professor reduz os riscos de os alunos começarem a dispersar a atenção e a se distrair com fatores externos presentes no ambiente onde se encontram. Na metodologia ativa, a informação não é transmitida o tempo todo pelo professor. As aulas são mais dinâmicas. Há uma maior interatividade por parte dos alunos. O aprendizado é mais personalizado e, consequentemente, mais inclusivo. Realmente, assim, as crianças todas, o que nós acabamos de falar, o nível de aprendizagem e desenvolvimento de cada um é diferente. Então, assim, serão atividades personalizadas, né? Que isso é o que faz o quê? A inclusão. Quando nós temos uma sala com 15 alunos, então, assim, nós temos sempre que ter uma atenção especial para aqueles que têm mais dificuldade, né? De nós encontrarmos uma maneira que desperte o interesse, né, e o desenvolvimento daquela criança. Isso é o quê? A famosa inclusão, né? Além disso, o pensamento crítico é bastante estimulado. Então, assim, se eles quiserem perguntar, enquanto a criança mais curiosa melhor. Então, nada daquela coisa bem tradicional do menino ficar querendo perguntar, a gente, tá bom, menino, tá cortando ali. Claro que tudo tem um limite e tudo mais, mas que enquanto mais ele é curioso, e a gente deve estimular essa questão, porque geralmente quem é curioso tem muita possibilidade de crescer, porque nunca está satisfeito, então ele busca o conhecimento. Aqui são alguns exemplos de metodologia ativa, né? Aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem entre pares, aprendizagem mão na massa, aula dialogada, estudo de caso, estudo do meio, gamificação, ludicidade, sala de aula invertida. Então, assim, lá na FIC mesmo, nós já fizemos várias coisas relacionadas a esse slide anterior aí com vocês, não é? Então, assim, escolha o tipo de avaliação considerando o contexto remoto. A avaliação é a etapa final do processo de aprendizagem. Nessa fase, o professor pode avaliar a assimilação de determinado conteúdo por parte do aluno. Além disso, a avaliação também pode servir como ponto de partida para o professor avaliar as suas próprias ações e identificar eventuais pontos de sua abordagem que precisem ser alterados ou ajustados. Então, assim, a questão da avaliação, né, tem que ser uma coisa que jamais para o final desse processo, ou avaliar de maneira semanalmente, mas isso, ou quinzenalmente, o período vai ser um pouco longo do processo, eu agora mesmo não estou lembrada quanto tempo é, pois a gente afirma, eu falo para vocês direitinho, que eu vou perguntar às meninas. Essa reflexão ajuda o professor a perceber o que pode e o que não pode estar funcionando com um determinado grupo de alunos. E tem mais uma coisa, às vezes funciona para um e para outro não, né? Então, nós devemos estar sempre atentos para essa questão, do que está funcionando e o que não está. Nas aulas remotas, o professor do ensino fundamental, muitas vezes, precisa contar com a colaboração do responsável do aluno para concluir a avaliação. Então, vocês terão contato também com os familiares, né, desses alunos, porque algumas vezes precisarão de apoio, de um suporte deles.
Assim, uma prática comum é o uso de relatórios. Neles, o responsável indica situações observadas durante o acompanhamento prestado ao aluno enquanto seu tutor. Eu vou mostrar agora um exemplo de relatório individual para uma aula remota. Aí, relatório de aula remota, né? Vocês colocam o nome do aluno, a turma, a disciplina, o professor e a data. Aí vocês vão conversar, né, com o familiar, a pessoa um adulto que esteja com essa criança em casa, né, e vamos preencher isso aí. Claudinha, Oi? tenta abrir a tela um pouquinho mais, porque aqui no meu tá aparecendo os slides na lateral e o do meio. Eu não consigo visualizar com nitidez o teu slide. Só um instante. Melhorou? Tá do mesmo jeito. Eu acho que tem que... Sueli, tenta apertar nesse quadrado aí do cantinho direito. Você consegue ver melhor. Mas é só as perguntas e marcar sim ou não. É um relatório. Uhum. Tá vendo? Vocês estão vendo, gente? Claudinha, Melhorou, Claudinha. então, no Sim, caso, Claudinha. Estamos vendo sim. Tá vendo, sim. Pronto. Pronto. Sim, dá Então, para ver bem. qualquer coisa, ei, depois Claudinha, nesse caso, quem vai realizar esse relatório, a gente vai perguntar para os pais essas informações, a gente que vai preencher por nossa conta. Não, vocês tem coisas que você tem que responder, fazer com os responsáveis, viu? Então, aqui, Então, esse aí é um demonstrou interesse Tá. ao realizar a atividade? Sim ou não? Apresentou dificuldade na assimilação dos conteúdos? Precisou de ajuda para realizar as atividades? Opa! Ai, meu Deus, foi o que eu fiz aqui. Peraí. Ó, 6. Depois eu disponibilizo em PDF o modelo de relatório, viu? No grupo. Tá certo? Pronto, Tá tá ok. certo. 6. Referências que serviram de fonte para o planejamento. As referências são as fontes utilizadas pelo professor para elaborar seu plano de aula. É importante referir que, ainda que a aula seja remota, o professor não precisa recorrer apenas a recursos digitais para preparar suas aulas. Todo tipo de material que agrega valor é válido, dentre eles livros, enciclopédias e outros recursos tradicionais. Então, aqui são exemplos de planos de aula prontos para o ensino remoto, viu? São sugestões. Aqui, um caso de educação infantil, que lá eu acredito que não vai ter educação infantil, né? Mas eu coloquei aqui porque eu achei importante. Então, aqui, do ensino fundamental, né? Aquilo que eu já tinha falado, as formas geométricas, ó, o tema, o objetivo, conteúdo, a duração, né? Eu estipulei aí 35 minutos. Aí, os recursos que nós vamos utilizar nessa aula, celular, tablet, computador. Aí, a metodologia, né? Tudo descritinho aí. Aí, a avaliação, né? E as referências. Esse material, os planos, essas coisinhas que tem para servir de suporte para vocês, eu vou disponibilizar em PDF, viu?
Então, aqui é o modelo de plano de aula, né? Depois de conhecer todos os itens que devem ser utilizados, ao montar um plano de aula, consulte abaixo o modelo que pode ser aplicado a diferentes níveis escolares, né? Aí tá aqui. Aqui está o modelo que vocês vão montar o plano de aula, né? Ali estava preenchido e aqui está na maneira de vocês preencherem. Aqui, gente, é o modelo de ficha de diagnóstico para iniciar a turma. É o que é mais importante para que vocês possam começar a trabalhar. Primeira coisa, essa ficha de diagnóstico inicial. Então, aqui eu trago essa ficha e eu tenho algumas sugestões de como vocês fazerem esse diagnóstico de maneira virtual, né? Porque é muito difícil você fazer um diagnóstico sem ser presencial, né? E eu vou dar algumas sugestões para vocês, viu? Professores, continuem firmes na missão de transmitir o conhecimento. Vocês são essenciais para a educação. Somos. Obrigada. E agora eu vou, né, terminou essa parte de slide. Só um minuto. E eu vou mostrar para vocês algumas sugestões de como fazer um diagnóstico de maneira virtual. Tá certo? Eu montei umas folhinhas. Vocês conseguem ver? Sim. Sim, sim. Olha. Aqui é um nívelzinho bem assim, simples. Aí a gente vai aumentando um pouquinho a complexidade para que a gente possa avaliar. Aqui vocês perguntam assim: qual é o intruso? Para ver se eles conseguem saber o que é diferente aí. Tá certo? Aí nisso. Ei, Claudinha. O desenho. Isso. Não, mais um pouco. faça só um Vamos pouquinho andar com ela. para trás, para ver se pega os 4 desenhos. Isso, Pronto, para agora pegar os dá. 4 desenhos. Vou passar aqui a cadeira. Ficou Mais melhor? um pouquinho. Pronto, tem o cachorrinho, o leão, o gato e a árvore. Qual é o intruso aí? Árvore. Pronto. Aí vocês vão estar com uma folhinha de diagnóstico anotando se aquela criança acertou, se não acertou. Tá certo? Aí vamos para a outra aqui. Gente, abram as câmeras agora. Aqui. E agora? Quem é o intruso? O número 8. Certo. Número 8. Vocês vão ver que as crianças sabem identificar o que é digital ou mesmo. Numeral 8. Depois eu vou tirar fotografias para essas sugestões. Aí a gente vai aumentando um pouquinho. Eu não estou ouvindo direito também, tá cortando. Eu acho que é porque Tá todo bom. Microfone ligado, aí quando tem o microfone ligado fica falhando. Então, assim, todo mundo deixa o microfone desligado, só liga quando for falar. Agora vai aumentando um pouquinho a dificuldade. De quem é o nome que está aqui embaixo? Do pato. Tem as figuras, não é? Vai fazer. Aí vocês vão perceber se eles conseguem fazer a ligação da figura com a palavra. É o pareamento.
Aqui. Estão vendo? Quais letras estão faltando? Então, aqui tem o alfabeto completo, estão faltando algumas letras. Então, vocês vão... Isso tudo vocês vão mostrando e anotando. O que é que eles acertam, o que é que eles não acertam, que é para poder vocês saberem o nível, aqui é o diagnóstico, que aquelas crianças se encontram. Deu para ver aqui? Sim, Deus. tranquilo. Aqui. Qual letra está faltando? Também aí vão observando se eles conseguem, né, descobrir. É uma vogal? É uma consoante? Aqui já aumentou um pouquinho a dificuldade. Aqui são 2 letras que estão faltando, né? Aí tem a figura e vão vendo se estão dizendo. Aqui, quais números estão faltando? Né? Então, aí a gente dá um tempo para eles olharem bem e descobrirem o que está faltando. Agora, um pouco diferente. Agora, você vai dizer assim, você pega o seu caderno e escreva o nome dessas figuras, do seu jeito. Aí o quê? Aqui tem uma lua, tem um picolé, uma aranha e um sol. Aí eles vão escrever e mostrar para você. Aí você vai ver como eles escreveram, né? Isso eles sozinhos, sem a ajuda de ninguém. Quais são estes números? Aí escreva no caderno o nome desses números, para ver se eles conseguem escrever a palavra 4 e a palavra 7. Aqui, gente, vocês vão assim, por exemplo, se for uma criança de 5 anos, 6 anos, aí vocês vão ter um bom senso para ver até onde vocês podem ir. Porque, assim, vai aumentando a dificuldade, claro que vai chegar num nível que eles não têm noção. Agora você vai dizer assim, leia estas palavras, para ver se consegue ler. Você vê que aqui eu coloquei palavras dissílabas, trissílabas, né? Aí você vai e bota o dedinho em cima, leia essa, agora essa, para ver se a criança consegue ler. Agora, aqui é para uma criança que já, né, por exemplo, de 8 anos, 9 anos, leia esta frase, para ver se ele consegue ler uma frase. Então, se ele conseguir ler nomes soltos, aí você passa por esse. Se não, você já para aqui, porque ele não conseguiu ler palavras soltas, não vai conseguir ler uma frase. Aí, essa daqui é para, né, leia esse texto. Também para uma criança que já está no nível, né, se ele consegue ler o texto, fazer a pontuação. Então, assim, são sugestões, né, ideias para que vocês percebam que a gente consegue fazer virtualmente, né? Então, assim, gente, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu espero que tenha contribuído, e eu me comprometo a mandar fotos dessas ideias que isso aqui foi eu mesmo que construí, né, que eu peguei, recortei figuras, letras, essas coisas, e fui montando. Né, que eu sou a professora na rede pública municipal de
de primeiro ano, então eu faço esse tipo de com meus alunos, né, para saber como eles estão. E eu acho que é uma maneira muito legal da gente fazer esse diagnóstico virtualmente, porque não tem como fazer presencial, né? Então, eu acho que fica interessante. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado e que tenha conseguido passar alguma coisa da minha experiência, do meu conhecimento para vocês. Eu quero pedir desculpas, porque eu sou muito alérgica e eu estou aqui com a central ligada, porque está muito quente e falando, acabou que minha garganta ficou ruim. Desculpem por essas falhas, viu? Mas eu preparei com muito carinho, eu e as minhas colegas, Eudiane, Luziete, né, fizemos com muito carinho, pensamos em tudo para vocês com muito carinho, e com as crianças também. Então, assim, a minha parte por hoje é só, viu? Foi ótimo. Beijo, Claudinha. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Cadê as meninas? Foi ótimo, Claudinha. Estamos aqui, Tchau. Claudinha. Ainda vamos colocar a frequência, tá, gente? Obrigada. Foi ótimo, Claudinha. Muito obrigada. Você, como sempre, suas palavras simples é o que faz diferencial para nós, né, turma? Uma linguagem simples para que a gente possa cada vez mais adquirir novos conhecimentos. Muito bom ouvi-la nessa noite. Assim, Obrigada, nós vamos estar compartilhando aqui com vocês a frequência de hoje. Amanhã estaremos aqui novamente. E aí teremos outra parte da capacitação, que será com Luziete. E no final estaremos fazendo os encaminhamentos. Estou copiando aqui o link da frequência. Leudiane, Oi. vão ser mais ou menos quantos alunos para cada um de nós? No máximo 5. Tá certo. Aí, assim, o tempo, né? Essas dúvidas, essas que nós queremos deixar um tempo amanhã para ir sanando, tá certo? Eu vou mandar um link também para que vocês coloquem as dúvidas de vocês, para que quando a gente vai responder, já tenha uma parte de quais são, além das orientações que nós já vamos fazer. Tá. Mas, assim, essa dúvida aí, se vão ser no máximo 5, né? Aí surge outra dúvida. Vai ser que dia? Tudo isso nós vamos estar conversando amanhã. O link não está funcionando, não. Na frequência. Para mim funcionou, abriu aqui. Aqui não está abrindo, não. No meu também não abriu, não. Aqui está dando permissão necessária. Você tem a função. Não está dando certo, não, Lidiane. Quem preparou ele, deixou já no ponto, foi Luziete. Eu vou procurar aqui onde está. Ó, estava aceitando a resposta. Tá aqui. Aceitando a resposta. Diz assim, Não ó, deu Para mim certo? não apareceu, não. A mensagem aparece assim: está acontecendo um problema, atualize. No meu apareceu permissão necessária. Vamos lá, vou tentar fazer aqui. Porque aqui está dizendo aceitando resposta, né? Não está bloqueado, não. Eu vou copiar novamente para ver, viu? E botar aí. Ele, no caso, vai ser aluno de ensino fundamental, é um? É até
Tem 14 anos. Tem 14 anos. Deu certo? Não. Ainda não. Nossa, vai estar ruim. Meu Diana, tá com o mesmo problema daquela outra reunião, aquela primeira reunião que a gente teve, que quando foi fazer a Né? prática, Pois é, a tava- outra, eu não estou aqui ter como fazer agora. Faça o seguinte, escrevam aí o nome no chat de vocês e eu vou fazer o print, porque eu não tenho como fazer aqui agora. Aqui tá aparecendo liberado para ir para vocês, não tá? Leudiana, amor, bota o nome e a turma, né? O ano. Isso. Coloque nome, turma e se é noturno ou diurno, tá bom? Facilita aí na hora de organizar.